Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje nós estamos discutindo a criação de novas empresas, não só do mundo digital, mas predominantemente do mundo digital. Para isso a gente conta com o auxílio e a presença do Augusto Raupp, que é subsecretário de Ciência e Tecnologia e coordena a Startup Rio, que é a iniciativa da Secretaria, o Francisco Souza, professor e coordenador da incubadora da Universidade Federal Fluminense, o Marcelo Salles, que é um empreendedor e, ao mesmo tempo, um criador de uma aceleradora para ajudar os outros também a empreenderem, e a Cláudia Wilson, que é a diretora executiva da Acespro. Viu? Agora eu vou marcar, até não erro mais. Tá? Bem, gostaria de dizer para vocês que os nossos convidados vão nos enviar uma lista de livros, links de sites, para que você possa se aprofundar no tema que nós estamos discutindo ali. Isso vai ficar na seção Saber Mais do nosso site, anota aí, www.tomeciencia.com.br, ok? E se você quiser interagir com a gente, porque hoje tá muito no tema, o nosso e-mail é ideias@tomeciencia.com.br. Bem, eu vou voltar aqui ao professor da Universidade Federal Fluminense, que a gente estava exatamente nessa criação desse mundo, né? Que, como você disse, vai ter coisa que fica, mas é uma mudança muito forte nesse processo todo, né? Não é só uma onda digital que está acontecendo, né? Certamente, não é só uma onda digital. E é importante ressaltar os papéis que o governo, por exemplo, tem assumido, que as universidades têm assumido, que as empresas têm assumido, que estão se superpondo. A universidade, ela tem incubadoras, parques tecnológicos, então ela assume um papel de lidar com empresas que não era o seu papel original. Da mesma forma, nós temos governos financiando, como se fossem bancos, temos empresas que têm outras características, como universidades corporativas. Então, há grandes mudanças, certamente grandes mudanças. Elas estão permeadas, como disse o Augusto, na questão da gestão do conhecimento, no conhecimento que dirige a economia. É uma coisa importantíssima. Eu acho que o testemunho dessas transformações ou dessas mudanças de funções, ela pode ser exemplificada em todos os assuntos que nós tratamos aqui. Augusto poderia falar um pouco desse papel, da questão do conhecimento no governo, e o próprio Marcelo, né, da própria experiência. O que isso significa? O que essas mudanças significam nessas organizações? Bem, quem vai primeiro? Marcelo? Marcelo, vamos lá. Eu acho que é muito interessante o que você falou, porque no caso da 21212, nós somos um fundo de investimento buscando investir em empreendedores. E se nós não encontramos empreendedores no nível do que a gente busca, porque primeiro não há faculdade de empreendedorismo, certo? Pelo menos eu não conheço alguém que se forme em empreendedorismo. Você pode ser engenheiro, você pode ser médico, você pode ser advogado. E ainda. Mas o que nós tivemos que fazer foi criar uma escola para pegar os profissionais que saem, que desejam empreender e ensinar para eles os conceitos que são fundamentais que permeiam o empreendedorismo. Então você vê que eu, que sou uma indústria privada e de investimento mesmo, tive que acabar entrando um pouco na área da educação. E para mim foi foi natural, porque estava tendo uma demanda muito grande. Acho que é a mesma coisa aí do ponto de vista do governo também, né, Raupp? Agora o governo anda passando por uma coisa que permeia vocês dois, que antigamente era enorme realmente o preconceito da faculdade, né? Era pesquisa básica, porque o dinheiro é público, né? E o governo tem que investir na coisa de retorno público. Na verdade, ele está investindo no desenvolvimento de um processo novo. Não é? Mas aí, André, tem uma coisa muito importante que aconteceu. Primeiro, esse investimento teve retorno. O Brasil está entre os 13 maiores produtores de ciência no mundo. E o avanço foi muito grande, quer dizer, a gente fez um investimento, foi um esforço para desenvolver a pesquisa básica e conseguimos chegar lá. Agora, a gente está no momento de desenvolver pesquisa tecnológica também, porque nós nos preparamos para isso. E também porque a própria Constituição de 88, que faz essa distinção entre a ciência e o que é a tecnologia, dizendo que a tecnologia que é produzida aqui dentro do país tem que ser apropriada pelo sistema produtivo nacional.
O Schumpeter já dizia lá em 1930 que o que desenvolve a economia, o que transforma, traz desenvolvimento econômico, é a destruição criativa, que exige empreendedorismo, que exige ideias, que exige você desenvolver novas empresas que entram no mercado para bagunçar mesmo. É isso que acontece. Então, quando eu disse lá no começo do programa que a gente... Eu não acredito, eu acredito mais em inovação em empresa emergente, porque ela não tem outra alternativa. Ela está aqui para criar coisas novas e bagunçar o que está aí. As empresas estabelecidas, elas se protegem, é muito mais difícil elas inovarem. Então, isso que o Marcelo falou é uma coisa que a gente vem buscando desde o início dentro do Startup Rio. Primeiro, você tem que criar empreendedores. Segundo, você tem que criar empresas. E eu identifiquei, quer dizer, nós, da Secretaria, identificamos que a lacuna que existia era lá no início do processo de criação de empresas. E o Startup Rio entrou bem no início dessa cadeia de valor, vamos dizer assim, porque ele entrou para criar empresas que possam ser absorvidas por uma aceleradora, por uma incubadora. Ou seja, para aquele estudante ou alguém que estava na faculdade poder ser estimulado para essa ação. Não precisa estar na faculdade, ele pode vir de onde ele vier. Se ele tiver uma ideia boa, ele pode criar uma empresa. Ele pode se habilitar no edital. Para ele botar em prática, certo, né? Desde que ele tenha uma ideia que seja aprovada pela banca da FAPERJ, ele vai entrar e vai receber. É diferente do caso lá da... Não, mas esse é o papel da universidade, porque ela tem que estimular o empreendedorismo dentro da universidade e pegar projetos que ela possa ajudar. Tem a ver, inclusive, com as suas pesquisas. Né? Embora nós tenhamos na Universidade Federal Fluminense criado esse paralelo, que é apoiar o projeto, mesmo tradicional, dos nossos públicos internos. Para que haja mais empresas. Estimulando o empreendedorismo dentro da universidade. Vocês estão até promovendo um concurso de ideias, não é isso? Sim, é o primeiro concurso de ideias promovido pela incubadora de aplicativos para celulares. É um concurso de ideias. E nós criamos o próprio aplicativo para que você baixe, né, na Apple, etc. Você App Store, você baixa o aplicativo e manda a sua ideia via mobile. E é um banco, criamos o banco de ideias. Que pode ser vocês, hein, Marcelo? É uma fonte. Olha, como é que vocês fazem até para desvendar? A escolha, no caso da startup lá, é feita por edital da FAPERJ. Então, é todo um processo de análise, de escolha. Vocês, é uma coisa mais da onde? Como é que vocês vão catar a pessoa? Primeiro, eu tenho 15 anos no front, né? Então, tem uma coisa que é imbatível, olho no olho. Quando o empreendedor, o time é número 1. Tem que ser um empreendedor que esteja disposto a vencer com muita garra. Muita gente diz que é sangue nos olhos, faca nos dentes, né? Então, aquele brilho no olho, você fala, esse cara vai vencer comigo ou com o outro. O segundo é o tamanho do mercado, porque às vezes ele é um bom empreendedor, está com garra, mas ele está mirando no mercado muito pequenininho, e aí talvez não seja ideal para 21.212. E o terceiro é capacidade de execução. Então, o quanto ele já executou e cresceu. Porque o mercado privado de investidores tem um critério que barra qualquer outro critério, que é crescimento. Está crescendo muito e rápido? Bom. Não está crescendo muito rápido? Bem, então tem 36 itens que a gente vai analisar, entendeu? Tá. Vocês apostam no que está mais aparentemente dando certo mesmo. Quando está crescendo numa velocidade exponencial, como a gente diz, é porque está fazendo alguma coisa de certo, entendeu? Então, outra coisa, o Marcelo estava falando, ele tem esses critérios dele, mas às vezes, quando ele tem pouco projeto disponível no mercado, poucas empresas emergentes disponíveis no mercado, ele vai buscar coisas mais lá no início, né? Que são uma ideia ainda, ele não tem um desenvolvimento, que é muito complicado para ele, porque ele tem que dar um tratamento muito maior, toma mais tempo dele. A aceleradora, ela é de giro rápido. Então, por isso que o Startup Rio entra nessa cadeia para tentar entregar alguma coisa mais pronta para uma aceleradora. Deixa eu pedir para a Cláudia, ele está se aproximando do final do programa, né? Já com um ar de previsibilidade, né? O que é que vem por aí? Que é a sua visão, no caso, a visão da associação que reúne as empresas, né, de base de tecnologia da informação, quanto a esse futuro, o que é que vocês esperam, como é que vocês estão se posicionando? Na verdade, eu vou até dar uma
um depoimento pessoal, né? A gente estava conversando antes do programa e essa história de startup, inovação, é uma coisa que, principalmente no Brasil, está começando agora. E tem muita novidade, tem muita coisa que realmente ainda a gente não pode dizer que seja uma startup. E eu acredito que a tendência é que o mercado vá se acomodar em relação ao que é uma startup, o que é uma incubadora, como funciona uma aceleradora. Até os papéis que ele comenta que estão sobrepostos podem também começar a se posicionar, não vou dizer corretamente, mas se posicionar para o que vieram, né? E a associação tem o foco de fomentar o mercado de negócios tecnológicos e apoiar o crescimento da economia do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, com isso, a nossa ideia é apoiar tudo. Realmente, a gente acredita que vão ter vários negócios ocorrendo em um futuro próximo e estamos lá para poder apoiar todos esses novos... Até porque pode haver interesse de um dos sócios, que é uma empresa, isso foi o que eu comentei. Aproveitar alguma coisa. Eu comentei, ou como negócio complementar, ou como um negócio que ele não está atuando e que ele identifica que tem interesse. Bem, vamos começar aqui uma sessão de encerramento. Eu vou pedir ao Ralph, depois ao José, depois ao Marcelo, uma mensagem final, que nós estamos nos aproximando do fim do programa. A mensagem é essa: a gente tem que criar empresas, tem que criar novas empresas para fomentar o desenvolvimento econômico no estado do Rio de Janeiro. A gente hoje está... Isso se reproduz para o Brasil, evidentemente. Sim, mas é que o meu foco é mais no estado. Mas eu acredito que a criação de novas empresas inovadoras, ela ajuda no desenvolvimento econômico, ela gera empregos, ela gera pagamento de impostos que melhoram a infraestrutura do estado, enfim. Eu acho que é fundamental criar novas empresas. E a gente, como eu disse lá no começo, a gente tem uma indústria muito forte no petróleo, mas a gente, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, tem que olhar para frente, tem que olhar o futuro do estado do Rio de Janeiro. E é por isso que nós estamos trabalhando em tecnologia da informação, em biotecnologia e na economia criativa para criar novas empresas nesses segmentos que são ativos importantes do Rio de Janeiro. As universidades do Rio de Janeiro são muito fortes nesse segmento e a gente pode usar esse segmento para desenvolver. Rapidinho, agora vamos para o nosso Francisco, para o seu fecho. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado dessa discussão que foi excelente. E acho que aqueles que nos ouvem é importante entender que essa transição ela significa mudança cultural. E isso não é uma coisa que se obtém, elas são desejos, são simbolismos, e significa muitas vezes uma transformação lenta. Então, a inovação tem um caráter, como disse o Augusto, disruptivo, a acepção do termo se vulgariza com o tempo, é uma palavra empregada para qualquer coisa, e ela tem uma característica muito importante, ela significa que, notadamente, há uma introdução mercadológica do que não existia, que muitas vezes está precedida por uma invenção, que está precedida por um locus de produção de conhecimento. E nós, particularmente na universidade, hoje precisamos olhar as características, os indicadores do próprio país. O país, nos últimos anos, ele acrescentou 14 universidades. Nós temos 2.400 institutos de educação, que são faculdades, centros, institutos tecnológicos e universidades, e esse papel é um papel preponderante na questão do conhecimento. Bem, eu agradeço, desculpe eu lhe cortar aqui um pedaço, porque nós já estamos no encerramento mesmo, e eu quero que o Marcelo tenha a oportunidade de fazer aquela sua mensagem final. Bem breve, não importa onde você esteja, se você tiver uma ideia, coloque-a em prática. Acho que essa é a mensagem que a gente... na 21212 explora, que é empreendedorismo nada mais é do que você ter uma ideia que não precisa ser brilhante, mas pode ser uma oportunidade de negócio e colocá-la em prática no dia seguinte. Então, a gente fala que se você der um passo todo dia em relação
a botar a sua ideia em prática, no final de um ano você vai ter dado 365 passos, né? Então a chance de você já ter uma empresa ali é grande. Isso, e com base tecnológica, que é a razão da nossa discussão hoje aqui. Bem, eu agradeço a presença dos nossos convidados, participantes, e a sua aí nos assistindo. E até a semana que vem.